Olá a todos, chegamos à quarta rodada da quinta temporada do canal Zuca e Tuga, já na reta final do início da Copa do Mundo. E temos também, claro, o mercado aquecido, o mercado da bola, os clubes se preparando, a temporada europeia que começa, a temporada sul-americana, onde inclui o Brasil, interrompida no meio da temporada. Só Série B, C e D continuam, mas aí a Série A parado com muitos jogadores por aí. Falando de Brasil, estou aqui sempre ao lado do João Almeida Moreira, também no Brasil, mas correspondente do jornal A Bola em Portugal. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, estamos aqui. Peço que você se inscreva já no canal Zuca e Tuga, porque trazemos sempre o futebol brasileiro, o futebol português, suas conexões, jogadores. Olha quantos técnicos portugueses estão no Brasil. Mas a gente vai falar agora do técnico italiano, que treina a seleção brasileira, Ancelotti, com o terceiro homem no meio ou um quarto homem na frente? Por que essa pergunta? Porque no último amistoso, diante do Panamá, por 6-2 no Maracanã, no segundo tempo o Brasil melhora, não só por jogadores que querem mostrar serviço, mas por uma mudança tática, que até na entrevista coletiva, Ancelotti deu a entender que faria mudanças e no último treino antes do amistoso contra o Egito, já há uma possibilidade de um time que começa com os dois zagueiros que vieram da Champions, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, e principalmente essa mudança no meio de campo. Paquetá jogou demais. Olha, eu não sou tão fã do Paquetá assim. Até pensava que o Paquetá corria um risco de ficar fora da Copa, mas ele jogou demais no meio de campo, acrescentou muito. O Danilo também. E na frente, um centroavante de origem, um pivô, Igor Thiago, pode começar o jogo contra o Egito. Um Brasil até numa formatação meio que 4-3-3, diferente, com dois pontas espetados, justamente Rafinha e Vini Júnior, que são os homens do Real Madrid e Barcelona com aquela habilidade, porque o Luiz Henrique não foi bem e o Matheus Cunha também não foi bem. Não significa que não possam voltar a ser titulares, mas acredito que esse time, João, tem muito mais cara do time preparado para que futuramente, até quem sabe, o Neymar entre no time no lugar do Paquetá, para ser esse armador, embora ele não vai marcar como o Paquetá. O próprio Ancelotti falou que a equipe, quando volta o Paquetá, ele joga pelo centro, como um meia, acho que até um 4-2-3-1, na verdade, com o Bruno Guimarães e não o Danilo. Eu até estou preferindo o Danilo Santos, né, que a gente chama agora, que não é mais o Danilo do Botafogo, porque ele vai sair, então a gente está diferenciando assim do Danilo do Flamengo. Eu acredito que tem então os dois volantes, três homens para preparar para o centroavante, que vai marcar muito lá na frente. E aí, caso o Neymar entre futuramente, ele pode ajudar a marcar lá na frente na saída de bola. E o Igor Thiago, até podendo, ou o Matheus Cunha, quem estiver no time, volta para ajudar na marcação. E o Paquetá, quando volta, ele vai para um lado e ele faz um movimento diagonal, fica um 4-4-2, deixam dois atacantes na frente, principalmente acredito que seja mais, nesse caso, o Rafinha e o próprio Vini Júnior fazendo uma marcação mais alta, mas podendo também recompor, por que não, deixando só o centroavante lá na frente. Essas são as dúvidas que eu tenho de movimentação. Nem tanto quando ataca, João, mas mais quando defende. Contra um Egito que tem, eu não sei se não é dúvida, porque ele andava machucado, com alguns problemas, Mohamed Salah, que é um grande jogador e que é sempre um problema para as defesas, se movimenta muito bem. E tem uma base aí de alguns jogadores do Al-Ahly, do Pirâmides, são jogadores interessantes que às vezes a gente não olha para o futebol egípcio, mas se a gente observar o que eles já fizeram até em mundiais contra nós, algumas vezes jogando bem, o Palmeiras que o diga contra o Al-Ahly, o Inter já teve dificuldades há muitos anos atrás, quando foi campeão mundial, então eles sabem jogar futebol, eles têm qualidade no meio de campo e tem esse jogador extraordinário para testar a nossa defesa, diferente do Panamá, acredito que seja uma seleção um pouco melhor. O que te parece, João? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Caco. Boa tarde, boa noite, quem nos escuta, dependendo do horário. É isso aí, o jogo com o Panamá acabou por trazer essas dúvidas boas, né? Porque a exibição foi boa, o resultado também, e acho que foi um regressar mais ao que se esperava antes do Brasil de Ancelotti, antes do Ancelotti começar a testar e bem e a ter sucesso
aquele tal de 4-2-4, que sempre me pareceu um pouco, talvez eu seja um pouquinho conservador, um pouquinho cauteloso no futebol, mas sempre me pareceu um pouco ofensivo demais. 4-2-4 um pouquinho mais importante, na altura até defendi quando ele começou a usar, para bloquear, para desbloquear aquelas defesas mais fortes, como serão do Haiti, seguramente, vai jogar com toda a gente lá atrás, com o Brasil, e próprio Marrocos e Escócia, que têm boas defesas. A equipe escocesa é uma equipe famosa pela sua determinação, por correr muito, e Marrocos demonstrou ter uma defesa muito sólida, pelo menos em 2022. Vamos ver se ainda está mais ou menos nesse tom. E nesse caso, o 4-2-4 até podia ser útil. Só que, de fato, revela um pouquinho de dificuldade na construção e até, como você falou, depois na transição defensiva, né? Na construção vê-se muita gente afastada ali, gente de muito talento, mas pouco, né? Bruno Guimarães e Casimiro é pouco ali no meio. O Matheus Cunha fica meio que perdido, embora seja um jogador muito bom, mas ele fica meio perdido entre as suas duas boas posições em que ele desempenha bem, que é centroavante, mas não é um centroavante típico, e ao mesmo tempo ali meia, camisa 10, mas ele também não é um 10 típico, portanto ele é um, como em Portugal se chama, não sei se aqui no Brasil também se costuma dizer isso, é um 9,5, né? É um cara que joga ali naquelas duas posições, mas ali fica meio perdido. Com o Paquetá, que como você falou, entrou muito bem, voltou a ser aquele Paquetá que aqui há uns 2 anos, ainda antes do Ancelotti, a gente estava como garantido mais ou menos no time titular, não que ele seja um jogador que empolgue muito, não é aquele craque que dribla, que não é um Neymar, não é um Rafinha, mas é um jogador muito importante fisicamente, tecnicamente, taticamente. Portanto, com o Paquetá voltando a ser esse jogador, realmente parece que ele pode ganhar a vaga ao Matheus Cunha. Não é que eles joguem exatamente na mesma posição, mas parece ser ele que sai. E também, ou então também o próprio Luís Henrique, né? O Luís Henrique sairia, o Rafinha jogaria mais lateralizado, talvez, e o Igor Thiago entraria no lugar do Matheus Cunha para ter um centroavantão mesmo, não é? Aquele centroavante camisa 9. Não sei se o Igor Thiago tem qualidade para tudo isso, porque ser o camisa 9 de uma seleção do Brasil numa Copa do Mundo é de muita responsabilidade. A gente lembra que o Gabriel Jesus, que era um jogador que estava em alto nível naquela altura, acabou por sofrer um pouco porque não fez gols. O próprio Fred também foi criticado. Enfim, ainda lembro lá na primeira Copa que eu assisti, o Serginho era considerado meio que o parente pobre daquele ataque do Brasil, daquela equipe do Brasil que tinha tanto talento ali no meio campo, e o Serginho parece que não... e era um jogador mais ou menos parecido com o Igor Thiago, né, pelo que eu lembro do Serginho, mas não correspondia a tanta qualidade. E, portanto, não sei se o Igor Thiago tem esse estatuto já, né? Ele, ótimo jogador, ele provou esta temporada. E então, quem sabe, pode até jogar o Matheus Cunha lá, né? Pode um atacante menos centroavante, né? Jogar ali no ataque. Pode, quem sabe, depois no futuro o Neymar entrar e ser um ataque muito móvel, sem ninguém ali de referência, como jogava o Barcelona do Guardiola há uns anos, enfim, e muitas outras equipes, sem camisa 9 ali bem típica. O próprio Manchester City jogou assim, até vir o Haaland, enfim. Há muita solução ali, mas realmente me parece, aquilo que me dá a ideia nesse momento, as minhas duas principais conclusões é uma, acho que o 4-3-3 é mais seguro, pelo menos para começar os jogos, e porque dá mais ali construção, com o Paquetá junto com o Bruno Guimarães e Casimiro, com o Rafinha do lado, o Vini do outro e um cara 9 lá na frente. Essa é a primeira conclusão. E a segunda conclusão é que o Brasil tem muitos titulares e reservas com níveis muito parecidos, né? Você tira o Luís Henrique é um mau jogador, é pior do que o Luiz Thiago, que o Igor Thiago, ou que o Paquetá. Não, cada um na sua posição é muito bom. Não há uma hierarquia muito definida, né? Não é como em 2002, eu falo 2002 porque foi o último ano que o Brasil foi campeão, em que era o Ronaldo Fenômeno, era o camisa 9 ponto final, e o Luizão, e etc., era o reserva. O Edilson era reserva do rival, enfim. Aí havia muita hierarquia, agora há menos hierarquia, né? Tirando Vini Júnior e Rafinha ali na frente, todo mundo vale mais ou menos a mesma coisa, né? Inclusive o Neymar, porque obviamente que parte uns 2 ou 3 degraus abaixo daquilo que é o valor dele, né? Tem também na lateral, provavelmente entrando o Douglas Santos, né? Que vai entrar na Sim, lateral.
E até pensando talvez no corredor direito, com o Hakimi do Marrocos, que é muito forte por ali. Então é um lateral que marca, mas que também pode dar um certo apoio. Mas eu acho que o Wesley ganhou o lado direito pelo que jogou também, pela intensidade, a velocidade que traz. Agora, no lugar do Luiz Henrique também, eu vejo que o Ryan, assim como o Igor Thiago, Claro. pelo que eles fazem na Premier League, o que eles estão conseguindo fazer com clubes menores, o Ryan pelo Bournemouth e o Igor Thiago pelo Brentford, fazendo o que fazem, um fazendo gols e sendo tão explosivo pelo lado, com assistências, que é o garoto Ryan, que cresceu demais e hoje, pela intensidade, está jogando mais que o Luiz Henrique. E aí na seleção ainda não, é que o Luiz Henrique tem históricos de jogos que ele foi no 1 contra 1, me pareceu uma questão física, um certo desgaste do Luiz Henrique, porque aí ele não conseguiu entregar do jeito que a gente imaginava. Mas o Ryan já entrou voando de novo, e o próprio Endrick daqui a pouco é outra alternativa pela sua explosão, por tudo que ele tem feito no Lyon. É isso que eu ia falar. O Endrick, nesse jogo com o Panamá, não fez aquele golzinho do costume que ele costuma fazer sempre que entra, né? Mas o Endrick é mais uma opção, mais para segundo tempo, enfim, é mais outro nome, tem muitos nomes. E só, desculpa te interromper, mas só porque você falou no Wesley, e eu acho interessante que com esse 4-3-3, né, com Paquetá, o Wesley então vira realmente, como você falou, titular mais de caras, porque eu tinha um pouco de receio que o Wesley não fosse tão titular, jogando com 4 atacantes, né? Aí o Ancelotti veio pensar, com tanta gente lá na frente, deixa eu colocar aqui o Ibanez, ou até o Danilo Luiz, né? O Danilo Flamengo, mas principalmente o Ibanez, né? Que seria o Éder Militão, se estivesse apto, para dar uma equilibrada, porque é muita gente lá na frente. Assim, com menos um cara lá na frente, o Wesley tem um caminho livre para ser titular. O que eu acho interessante é que o Ancelotti, com a experiência que tem, mesmo não tendo treinado em Copa, só como auxiliar, ele esteve em 94, então ele conhece o ambiente, mas ele conhece o ambiente do futebol. Mas a Copa, ela tem, embora tenha mais um jogo nessa Copa pelo número maior de seleções, aí tem o tal do 16, 12, como é que é? 16, 12 avos, que eu prefiro fazer 16 de final, eu acho que tinha que ser. A gente fala 16 avos de final, oitavos de 16 avos de final. Eu prefiro 16 de final. Podia abreviar, ou segunda fase, né? Mas então tem um jogo a mais. Mas mesmo assim, um tiro curto. E me parece que ele não tem tempo para ficar pensando muito. E ele não tem medo de, se tiver que mudar pela questão física e intensidade, colocar os melhores jogadores naquele momento. Na Copa você não pode perder tempo, aquelas mudanças que a gente falou, que os técnicos vão descobrindo jogadores em meio à Copa, isso acontece também, não dá para perder tempo. Nos treinos, com os testes físicos que a gente tem hoje, o amistoso que demonstrou, aquele Paquetá me serve, por exemplo, o Danilo já está dizendo mais que o Bruno Guimarães nesse momento. Mas também não dá para desestruturar, porque parece não, os dois pilares do time, tudo é ao redor, na verdade tem dois pilares no meio e dois pilares na zaga. Esses 4 jogadores, eles são a estrutura do esqueleto do time do Ancelotti. Ao redor disso, ele foi montando o time, e mais o goleiro Alisson, claro, que parece muito que ele fica. São os 2 zagueiros que voltam agora e os 2 volantes da confiança dele. Ao redor disso... Eu acho que isso, desculpa interromper de novo, acho que se dizer mais ou menos isso do Rafinha e Vini Júnior no ataque. Esses são mais ou menos impecáveis. Mais ou menos, né? Não tanto, mas... Tem razão. O Vinícius, sim. É que eu digo mais estrutura, parece assim que a gente... É uma estrutura que tu coloca no centro do campo, sabe? É um quadrado da defesa com os 2 volantes. A partir desse quadrado, você tem razão. Vini Júnior ninguém tira de lá. O Rafinha também não, só que ele pode movimentar um pouco mais no sistema, dependendo de quem jogar, os 4 ou do meio. No momento que você bota o Paquetá, você empurra o Rafinha para o lado direito. Mas, enfim, ele tem essa estrutura que é a estrutura defensiva também. Defensivamente, ele tem esses 2 guardiões, 2 camadas, zagueiro e 2 volantes, e aí os corredores ele trabalha, pode trocar os laterais. O Wesley me parece também, nessa diagonal,
O Wesley é o espetado da direita, que vem de trás, e o Viner é o espetado da esquerda. Então, isso ele já está estruturando. E esses estão jogando demais, né, João? O Vinícius Júnior foi muito bem também no amistoso. Ele começa o jogo já sendo decisivo, já faz um gol. E aí a gente pode passar adiante depois a falar mais, mas agora a gente vai virar, antes de virar para Portugal, essa estrutura também, faltou dizer de minha parte, pelo menos, do segundo tempo, não só os jogadores que entraram, eu cheguei a falar isso, mas é porque no primeiro tempo teve um buraco ali no meio de campo, de certa forma o Panamá, queira ou não, ninguém é bobo hoje no futebol, né? O Puma Rodrigues, as costas de alguns jogadores apareceu no lado direito, então teve uma certa movimentação do time do Panamá que se aproveitou disso e até chutou a gol. Teve um certo buraco no meio que eu vejo que o 4-2-4 para seleções maiores, que tem uma possibilidade de chegar perto do gol e em uma ou duas marcar um gol, é um risco muito grande para uma Copa do Mundo. Eu não gostei desse sistema do Brasil, porque não vai ter seleção frágil na defesa, mesmo que fraca, a ponto de abrir o meio de campo a gente sofrer um contra-ataque em transição rápida ali. E eu acredito que não é que acabou esse sistema. Esse sistema ele é para final do jogo num desespero para buscar um resultado. Quando você tem um adversário que fez um gol e se fecha, e aí você abre o time e tem que arriscar mesmo. E é final de jogo ou de prorrogação lá na frente, como foi contra a Croácia, por exemplo. Aí você abre o time, arrisca tomar um gol. Embora o Neymar está reclamando até hoje aquele gol tomado, porque o time tentou fazer o segundo gol, meio que se atirou contra a Croácia, ficou muito aberto, podendo ficar mais retrancado e perdeu a chance de se classificar na Copa do Mundo depois do gol do Neymar. A gente falou em corredores, que são os lados, as pontas e as laterais. Portugal tem dúvidas pelos lados, uma lateral e uma ponta. Aí a estrutura começa pelo Cristiano Ronaldo, parece que a zaga e goleiro definidos, mas também tem algumas coisas para o Roberto Martínez ajudar a ajustar até a estreia. E tem jogos aí contra o Chile e contra a Nigéria. É legal que é um sul-americano e um africano para poder fazer um teste, até porque contra europeus Portugal já está mais habituado com Liga das Nações, enfim, é legal pegar um pouco dessa estrutura de equipes diferentes que vai ter pela frente. Sim, Portugal tem jogos com o Chile e com a Nigéria. O Chile vai fazer mais ou menos o papel de Colômbia, né? A equipe, seleção sul-americana, e a Nigéria vai fazer o papel de Congo, né? Seleção africana. Porque Colômbia e Congo são os rivais de Portugal no grupo, provavelmente os mais fortes, que o outro é o Uzbequistão, que também não será tão fácil assim, mas Colômbia e Congo, principalmente a Colômbia, é um adversário temível, né? E a seleção portuguesa está um pouquinho mais pronta, a gente já falou disso várias vezes, do que é do Brasil, porque o Ancelotti chegou há muito menos tempo do que chegou o Roberto Martínez, mas ainda há ali uma outra posição na equipe titular que gera alguma dúvida. Principalmente lateral direito, entre o Cancelo ou o Dalot, né? O Dalot é mais um lateral, o Cancelo é quase que um armador ali para o lado direito. O Dalot dá mais garantias defensivas, o Cancelo muitas vezes defensivamente peca, mas dá muita garantia ofensiva, porque ele é um jogador ele é quase um meia que joga ali como lateral. E a outra dúvida é no lugar de extremo esquerdo, né? Entre o Pedro Neto e o Rafael Leão. Eu acho que o Pedro Neto é mais jogador para começar os jogos, é um jogador muito mais regular do que o Rafael Leão, e o Rafael Leão melhor para entrar no meio dos jogos, porque é um jogador mais decisivo, mais empolgante do que o próprio Pedro Neto, né? Mas, portanto, a equipe está mais ou menos sem grandes dúvidas, com o Diogo Costa como goleiro tão certo, tão seguro, ou mais ainda do que o Alisson, né? Que o Alisson às vezes é contestado e o Diogo Costa é unanimidade, né? Um grande goleiro que o Porto tem. Depois, lateral direita, tal dúvida, Cancelo ou Dalot. Na esquerda, o Nuno Mendes é dono do lugar, né? Tanto que o Rafael Guerreiro, o jogador do Bayern Munique, nem sequer foi convocado. O Roberto Martínez preferiu jogadores do lado direito que também fazem aquela posição. O Cancelo é um jogador muito versátil, pode jogar ali. Tem também o Nelson Semedo, que pode jogar dos dois lados. Enfim, depois a dupla de centrais, como a gente fala, os zagueiros, como se diz aqui no Brasil,
É Rubem Dias, indiscutível se estiver em forma, ele teve lesionado muito tempo, mas se estiver em forma ele é indiscutível, e à partida é o Gonçalo Inácio do Sporting, o outro zagueiro do lado esquerdo, é canhoto, que é sempre uma vantagem, né? Porque são raros os zagueiros canhotos. Depois o meio campo está garantido com o Vitinha como aquele pivô, né? E o João Neves, ali o parceiro dele, também no PSG. O Bruno Fernandes mais como camisa 10, um pouquinho mais ofensivo, e o Bernardo Silva, embora seja um jogador ali de meio, né, um pouquinho encostado ao lado direito para poder entrar com o pé esquerdo para dentro e tal, e fazer ali mais tabelas. E depois lá na frente o Pedro Neto, o Rafa Leão, como a gente falou, e obviamente camisa 9, Cristiano Ronaldo. Vamos ver se titular... 9 que joga com a 7, né? Exato, 9 que joga. Vamos ver se vai ser titular indiscutível. Titular indiscutível, eu acho que é, mas provavelmente vamos ver mais este ano do que outras ocasiões ele a sair aos 60 minutos, aos 60, para entrar o Gonçalo Ramos, que é um jogador com muita energia. O próprio Luís Henrique faz isso no PSG, coloca o Gonçalo Ramos ali nos últimos 20 minutos. É um cara muito. Além de ser um bom atacante, um cara que faz gols, é muito enérgico, vai a todas, defende e tal. E eu acredito que o Cristiano Ronaldo saia mais vezes do que é costume este ano, com mais de 40 anos, é natural que isso aconteça. A gente vai ver nessa Copa a despedida de 3 jogadores, acredito. Cristiano Ronaldo, grandes jogadores. Os maiores de suas seleções, embora o Eusébio tenha o meu respeito também na história de Portugal. Muita gente aponta o Cristiano, mas o Eusébio é um grande jogador também da história de Portugal, quase que empatando para alguns, eu acredito que mais antigos devem apontar o Eusébio como mais jogador. Diferente do Brasil, que tem o Pelé e não tem discussão. A Argentina tem Messi e Maradona, Messi se despedindo também nessa Copa, né? E o Modric, esse não tem discussão, esse é o maior jogador da história da Croácia. Vai se despedir também, um jogador que acredito que seja a última Copa. Agora, o Rafael Leão parece que nunca aconteceu como deveria ter acontecido, ou é uma impressão minha do Brasil, vendo de longe. Como é que os portugueses encaram esse jogador? Ele era apontado assim, nossa, esse será o nosso grande atacante, e parece que ele nunca... Ele acontece, ele é um ótimo jogador, tanto que está na Copa, mas parece que não explodiu como se esperava da juventude, que ele veio com tudo e depois não engrenou. Não sei se ele está para Portugal, como o Endrick está para o Brasil, alguma coisa nesse sentido, João? Não, eu diria que ele não é bem como o Endrick. Eu acho que o Endrick é um cara sempre muito esforçado e muito ligado na carreira dele. Apesar de ter dado aquele passo à partida atrás, né, ao sair do Real Madrid para ir para o Lyon, é um passo inteligente, na minha opinião. No caso do Rafael Leão, acho que parece que muitas vezes está desligado da carreira, desligado dos jogos. E depois, de repente, tem jogos em que é absolutamente decisivo, porque ele tem realmente muita qualidade. É um jogador fisicamente extraordinário, tecnicamente muito bom, e tem jogos onde ele parece nível dos melhores do mundo, como você falou, né? Que chegou a poder cogitar-se que seria. Mas falta regularidade, falta consistência, falta talvez algum pouquinho de profissionalismo mais, não sei. O facto de estar no Milan, que embora seja um clube gigante, não está numa fase muito como o Milan de antigamente, né? Também pode não ajudar. Eu faria um paralelo um pouquinho talvez com o João Félix também, que, né, que foi também quando surgiu para ser assim, era o novo grande craque da seleção portuguesa, do futebol português, e o João Félix também está sempre devendo. No entanto, este ano, no campeonato saudita, que obviamente é um pouquinho menos exigente, o Félix explodiu, né? Foi até há quem diga que ele foi o melhor jogador do campeonato, acima do Cristiano Ronaldo, embora o Cristiano Ronaldo seja o Cristiano Ronaldo, né? Mas Rafa Leão e Félix são bons jogadores, mas acho que os dois começaram do banco por causa disso, né? Por não serem muito consistentes. Pois é, e aí a gente passa também uma questão de valor de mercado internacional, para a gente saber que patamar está o Brasil, as outras seleções. E parece que dinheiro tem muito a ver, parece não, né, João? Dinheiro tem muito a ver com qualidade. Nem sempre o jogador mais caro, o mais valioso é o que joga mais, mas é uma tendência. Para mim, a seleção mais valiosa em termos de talentos, não vou para cifras, é a seleção da França. E parece que isso bate justamente com o levantamento que você tem de quais são
qual seleção vale mais? E aí tem uma comparação, também dá para fazer a comparação Brasil e Portugal. Mas dessas da Copa do Mundo, qual é aquela que vale mais? Quais são as mais ricas em termos de elenco, valor de mercado de jogadores de futebol, João? Então, segundo o Transfermarkt, né, que é um site de origem alemã e que é especializado na avaliação de jogadores, todos os jogadores do mundo, etc., a França, como você falou, é realmente a mais valiosa, com 1,53 mil milhões de euros, ou 1,53 bilhões de euros, exato, como se diz aqui no Brasil, né? A gente depois vai falar nisso do Língua Cruz Azul, entre o bilhão e os mil milhões. O bilhão usado no Brasil, mil milhões usado em Portugal. E seguido da Inglaterra, da Espanha e de Portugal, que são as quatro que superam o bilhão, né? Ou mil milhões. Ou seja, quatro europeias, né? A Alemanha é a quinta, mais uma europeia, e o Brasil é só entre aspas, logicamente, só sexto, abaixo de um bilhão, ou seja, vale, 900, vale um pouco mais de 900 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Eu alerto que, embora realmente, como você falou, o valor dos jogadores equivale, não que eles valem em dinheiro, equivale mais ou menos ao que eles valem no campo, mas há alguns fatores que o mercado não acompanha de forma tão certeira, digamos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O Messi vale pouquíssimo, né? O Messi hoje em dia, o valor de mercado dele é baixíssimo. Do Cristiano Ronaldo, idem. Do próprio Neymar, idem. Porquê? Porque ninguém vai gastar agora os 50 milhões para comprar o Messi, lógico. Mas, eventualmente espera que ele acabe o contrato e fica com ele. Tem um valor muito irrisório. Por causa da idade, né? Perto de 40 anos, o Cristiano Ronaldo com mais de 40. Então isso O que também conta. pesa nesse caso são os salários, né? Para Sim, pagar o mês a mês deles é muito alto. é muito alto, mas o valor de mercado deles é relativamente baixo, né? Ninguém, o Real Madrid não vai perder a cabeça para contratar o Cristiano Ronaldo de novo, né? E então isso aí também conta. Ou seja, às vezes a Argentina está só, a Argentina é campeã do mundo, que nós todos apontamos como um dos principais favoritos, porque tem uma equipa muito feita já, né? Aparece só em oitavo lugar. E pode ter a ver um pouquinho com isso, com o próprio Messi, etc. E os jogadores da seleção de 2022, toda um pouquinho mais envelhecida e, portanto, valendo um pouquinho menos, porque a idade conta, né? E a França consegue ter uma seleção, embora muito forte, jovem ainda. Tem sempre os jogadores jovens aparecendo. Agora tem o Doué, tem, enfim, um monte deles. O Dembélé não é tão velho, etc. O próprio Saliba, né, que é o zagueiro, também um dos melhores zagueiros do mundo, é um cara relativamente novo. Enfim, a França por isso é que está à frente. O mercado tem um pouquinho tem que se ler um pouquinho tendo em conta isso, que é a questão da idade. E o Brasil tem alguns jogadores mais velhos, ou seja, se o Brasil tivesse, se o Ancelotti tivesse convocado o João Pedro e não o Neymar, a seleção brasileira seria mais valiosa, né? Parece um contrassenso, sendo o Neymar um jogador da qualidade que é, mas hoje em dia o valor de mercado dele é baixo e o do João Pedro é alto, altíssimo. Né? E às vezes até alguns jogadores de sub-20, porque Sim. eles acabam tendo um valor de mercado muito maior. Agora Uhum. fico curioso assim, se tivesse na época, hoje, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e outros talentos, se não eles seriam tão valiosos, né? E não ajudariam a crescer. Mas tem também uma comparação de grupos, né? O grupo mais valioso, chegasse a É, falar sobre isso, João, e o isso, grupo menos valioso. isso. O grupo mais valioso é, portanto, da França, que é o grupo I. E por quê? Não só a França, mas tem lá a Noruega, né? Que a Noruega é vista Haaland, né? como Haaland e não só, tem o Odegaard, capitão do Arsenal, e tem uns três ou quatro jogadores. A Noruega é vista mais ou menos como era vista a Bélgica, né? Dá uns anos, né? Não são seleções que estejam sempre no topo, mas tem gerações muito boas. A Noruega agora está com uma ótima geração e é apontada como equipe para chegar longe, né? Além disso, tem o Senegal, que tem sempre jogadores de muita qualidade, espalhados pela Premier League, pela Liga Francesa, e o Iraque, que obviamente é o patinho feio do grupo, mas mesmo assim, França e Noruega e Senegal fazem com que o grupo I seja o mais caro. Quanto ao mais barato, é o grupo A. Tem o México, que não tem grandes estrelas nesse momento, né? O México tem uma boa seleção e tal, mas não tem grandes estrelas. Tem a República Checa, que está meio. Entrou
a última hora na Copa do Mundo, playoffs e tal, também não Podia está estar a com Dinamarca aí no lugar da isso, República Tcheca, com todo respeito aos tchecos, né? seria mais Ou valioso. Polônia até seria melhor, né? Seriam hoje em dia seriam mais valiosos, mas a República Checa chegou, pronto, chegou. A Coreia do Sul também não está com uma daquelas ótimas seleções, tem o Son, né, que jogou, foi grande estrela do Tottenham, mas está numa fase mais decadente, jogando lá nos Estados Unidos, no Galaxy, né? E No Los Angeles FC. no FC, o rival do Galaxy ali de Los Angeles, exato. E a África do Sul, que também não tem uma grande seleção, embora seja seleção africana, com alguns jogadores de boa qualidade, mas muitos jogadores jogam no Campeonato Sul-Africano. O Campeonato Sul-Africano, como é bom, entre aspas, talvez dos melhores, pelo menos da África negra, né? Na África, não a África do tipo Egito e Marrocos, etc., é talvez o melhor campeonato, com o Mamelodi Sundowns, que até deu ótimas impressões no último Mundial de Clubes, e tem o Orlando Pirates, e tem o Kaiser Chiefs, e tal, que são equipes que têm alguma força, conseguem manter muitos jogadores da própria seleção lá. Logo, esses jogadores acabam por não ficar tão valiosos. De repente, se fossem para um campeonato italiano, para um campeonato espanhol, seriam mais valiosos. Portanto, a África do Sul engana um pouco. Tem ali jogadores de qualidade, mas como jogam no campeonato sul-africano, são menos vistos e são também menos exigidos, né? E por isso o grupo A é o mais barato. Só para concluir esses dados assim, interessantes, a França vale 77 vezes mais do que a Jordânia, que é o elenco mais barato. Que diferença, né? E aí a gente vê a diferença. Não sei se joga 77 vezes mais. Talvez a gente tire aí bota uma vírgula, mas joga 7 vezes mais. É isso, com Dá para certeza. dizer isso, com certeza. É uma equipe que joga pelo menos muito mais do que a Jordânia, que fez boa campanha para se classificar para a Copa. Não é nada por acaso. O grupo I, França, Noruega, Senegal, Iraque. Olha que grupo difícil, complicado. Não é fácil, apesar do Iraque, né? O Iraque destoou um pouquinho. Mas mesmo assim, às vezes eu confundo o Iraque com o Egito. Não que. Eu não sei, eu tenho essa confusão. Por isso que quando eu fui avaliar o Iraque, eu estava pensando no Egito. E tem o Irã também, mas o Egito é o melhor deles. Aí não é tão complicado assim o grupo. O Iraque vai ser o saco de pancadas, embora a bola tem que rolar, né, João? Mas é minha previsão. Mas França, Noruega e Senegal, França e Noruega acima. O duelo França e Noruega pode decidir o campeão do grupo. Tudo bem que a França é favorita, mas a Noruega é muito boa. Teremos grandes jogos pela frente. Bom, falando em cifras, em mercado, em dinheiro, em valores, o mercado da bola, o que acontece? Param os clubes, os grandes clubes europeus que retomam agora em agosto, a sua maioria, alguns mais no início, outros um pouquinho mais para o meio de agosto, a temporada dos grandes campeonatos europeus nacionais, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, enfim, Turquia. E a gente tem também o futebol brasileiro parando com a sua Série a Libertadores, a Sul-Americana, retomando tudo isso depois da Copa. Por mais que exista uma possibilidade, a CBF quer antecipar alguns jogos do Brasileirão, dependendo da situação, lá para as fases finais da Copa, talvez, numa última semana de Copa, colocar alguns jogos ali para não apertar tanto o calendário. Mas isso é outro assunto. Acho que o mais importante é a gente falar do mercado. Alguns jogadores que não estão assim tão titulares em suas equipes, acabam não tendo aquele número de 8 jogos. Agora são 8, né? Ou 7. Não é mais. Até o ano passado era 7, agora acho que é 12. Então ficou melhor ainda, Ficou melhor, agitou um pouco o mercado, né? Porque É que esses dias eu vi um jogador que tinha 8, tem razão, ele tinha 8, então ele ainda poderia ser negociado. o Eles Danilo. mudam tanto essa regra que às vezes eu confesso que eu me atrapalho, João. Acho que o Mas Danilo Santos, que é a grande cobiça, né? De Flamengo e Palmeiras, principalmente o Palmeiras, que é o clube dele, fez 12 jogos pro Botafogo e não quer fazer mais. isso, exato. E ele tá no limite, por isso que ele parou e não foi relacionado para os últimos jogos, nem mesmo Sul-Americana também. Não por essa questão de transferência, mas para já estar fora. E o Botafogo precisa de dinheiro e vai negociar ele bem alto. Então esse é o principal. Quem vai levar, né? O Palmeiras, o Flamengo ou até alguém de fora, porque a Copa vai dar uma vitrine
O Botafogo certamente vai colocar o preço e esperar ele estrear na Copa. Porque depois que ele estreia na Copa, faz um grande jogo, o valor vai aumentando. O valor de mercado aumenta. Aí tem o Cebolinha, que está parado, vai ter a intertemporada no Flamengo. O Ganso, que não está sendo tão aproveitado assim. E o Scarpa também no Galo, que interessa o próprio Grêmio. O Savarino monitorado pelo Corinthians. E tem aí também o Bruno Fux, não está sendo muito aproveitado no Palmeiras, e já se fala que ele pode voltar ao Internacional. Então, o Internacional querendo o zagueiro. Então, tem muitos jogadores, e no mundo da bola também tem, né? E o Ganso há algumas especulações que pode ir para o Santos, né? Já imaginou Ganso, Neymar, Ganso e Neymar juntos 15 anos depois, ou mais até, e com o Gabigol também lá no meio, né? Vai ser, enfim, vamos ver se funcionará. E no mundo, houve ontem, portanto, a gente está a falar na quinta-feira, né? Foi na quarta-feira, não sei se quem nos escuta um pouquinho mais tarde, no outro dia, foi na quarta-feira, portanto, que houve uma contratação interessante, que foi o Ederson, não o goleiro do Brasil, mas aquele jogador do meio campo do Atalanta, que chegou a andar no radar também do Ancelotti, no radar de todo mundo, e chegou a jogar já na seleção brasileira, que é um jogador de meio campo muito forte, fisicamente muito forte e bom jogador. Foi contratado pelo Manchester United, né? A ideia é ser ele mais ou menos o substituto do Casemiro, embora tendo características um pouco diferentes, mas ser ele o substituto do Casemiro, que vai sair do Man United, já é garantido. E acaba por ser também mais um nome que vai ficar ali no radar do próximo ciclo de Copa, não é? Do Brasil. O Ederson jogando no Manchester United, obviamente que tem mais visibilidade do que jogando na Atalanta, embora a Atalanta também venha sendo habitual na Champions League, etc. E eu não sei se a gente já vai falar um pouquinho também do futebol português, mas como estamos a falar de jogadores brasileiros, eu queria também acrescentar que o William Gomes, que fez uma ótima temporada no Porto, que é o William Gomes que jogou no São Paulo, é cobiçado por Atlético de Madrid e Newcastle, ou seja, dois clubes que obviamente vão fazer com que ele ganhe um salário muito maior, não que sejam maiores que o Porto, mas vão com certeza fazê-lo ter um salário muito maior e colocá-lo mais ainda ali na lista, no radar do Ancelotti para o próximo ciclo também, o William Gomes. Como o Alisson, que saiu do Sport e foi para o Napoli. Uhum. É parecido, um jogador que fez esse trampolim muito rápido, inclusive, porque jogou demais. No Sporting, cresceu muito. Aliás, tem uma história maravilhosa, a gente já contou aqui, e são jogadores interessantes. O mercado da bola, o Ederson, eu vejo como um jogador bem amadurecido para essa responsabilidade de substituir o Casemiro, e num trabalho bem interessante que faz o Michael Carrick, diferente do Rubem Amorim, que não conseguiu acontecer, e aliás, não sei, está no mercado aí, é um técnico que está no mercado. Chegou a ser especulado para o Benfica, né? Voltando para o Benfica, mas ele disse que não quer voltar ao futebol português, e portanto quem está voltando para o futebol português é o Marco Silva, né? Foi treinador do Fulham nas últimas temporadas, já treinou o Everton, já é um treinador também muito cobiçado na Inglaterra, é visto como alguém que faz sempre trabalhos de muita qualidade. Ele treinou o Sporting, rival do Benfica, em 2015, ganhou a Taça de Portugal e fez um campeonato bom. E foi campeão grego pelo Olympiacos em 2016. Era cobiçado pelo mercado inglês, mas vai para o Benfica substituir o Mourinho, que, ao que tudo indica, será o novo treinador do Real Madrid. Eu digo, ao que tudo indica, porque depende ainda do Florentino Pérez ganhar as eleições. O Florentino Pérez já apresentou o Mourinho como nome dele, agora já é oficial. Só que não é oficial que o Florentino Pérez seja o presidente do Real Madrid. Ainda falta ganhar as eleições, deve ganhar, mas portanto o Mourinho vai para o Real Madrid e o Marco Silva vai para o Benfica. Enfim, falta assinaturas, etc., mas agora é praticamente garantido. Marco Silva até já, parece que já discute elenco, né? Com o Rui Costa, presidente do Benfica, e portanto está mais ou menos certo. Ao contrário do Porto e Sporting, que não mudam de treinador, né? O Sporting vai continuar com o Rui Borges, apesar da temporada passada não ter ganho nada. O que vai mudar muito no Sporting é o setor de meio campo. Para quem conhece, e você conhece, porque comenta os jogos para a ESPN do Sporting, saem Morita e Ullmann, os dois costumam ser mais titulares.
O Yulman ainda não está, o Morita já saiu, acabou o contrato. O Yulman ainda vai depender um pouco de negócio, né? O Mas Morita não foi nem convocado para a Copa, né? não foi convocado. Não. Ele estava muito mal, teve lesões. Olha, Lesões, ele então não é o lesões. mesmo jogador do início no esporte, que eu gostava demais. Tem, É. tem ido muito mal no meio de campo do E o esporte. Claro, um grande jogador, mas pro tamanho do esporte, para mim já não dá mais. E ele saiu, acabou o contrato e despediu-se. E o Yulman iria para a Copa, sem dúvida, mas não vai porque a Dinamarca ficou de fora, né? E é falado para o Atlético Madrid, ainda não há certeza, mas é o clube que tem revelado mais interesse nele, é o Atlético Madrid. Nesse caso, pode voltar para o lugar dele, pode voltar ao Sporting. O Palhinha, que foi titular do Sporting há alguns anos, está ligado ao Tottenham, mas está com vontade de regressar à casa, digamos, e voltaria sendo capitão, ou seja, substituindo o Yulman no meio campo e com a braçadeira de capitão. Mas quem já está contratado é o Dumbiá, que é um jogador ex-Veneza. A Veneza subiu da Série B. Mais uma vez o Sporting com essa política de pegar jogadores de Série B desses campeonatos melhores, né? Foi assim com o Gyökeres, foi assim com o Luís Soares e agora com o Dumbiá, só que o Dumbiá não é atacante, é um jogador de meio campo. E contratou o Pedro Lima, que foi um jogador que se destacou no AVS, né, o Aves, clube de Portugal, que acabou rebaixado, e que é um jogador que, tal como o Luís Guilherme, que já lá está no Sporting, brilhou nas categorias de base do Palmeiras. Depois ficou um pouco perdido, não deixamos de falar nele, e agora entra outra vez aí na rota de um grande clube, assinando pelo Sporting. E o Porto, só para concluir, depois você já comenta. Não teve um do meio-campo também, um outro que veio, que está sendo cogitado, que o Sport e o Benfica estavam disputando. Era o Silas Joga... Andersson, um Silas Andersson, que é um jogador dinamarquês, que joga no Aken, no futebol sueco, e que também está quase garantido no Sporting. Ou seja, é uma revolução realmente total. Só fica lá praticamente o Simões, lembra do Simões, que era Sim. um jogador jovem, de boa qualidade, João Simões. isso, mas que teve uma lesão e acabou perdendo um pouco de espaço. E ele fica, porque também deve sair. O Sport vai tentar anunciar o Kosharashvili, jogador georgiano, que acabou não triunfando, né, na equipe. Também não foi bem. Às vezes Não foi jogava no bem. lugar do Morita, também não gostei. É. E já o Porto vai mudar um pouquinho de política, segundo se fala. O ano passado contratou jogadores muito maduros já, Bednarek, o Kivior, os dois poloneses, o De Jong, também acabou por estar lesionado, né, o atacante holandês, Thiago Silva, né, e acabou por ser uma aposta do ponto de vista esportivo muito boa, né, tanto que o Porto é campeão, e muito também graças à experiência desses jogadores, mas do ponto de vista financeiro não é tão boa, né, porque são jogadores que não dão retorno. Quem pode dar retorno é o Froholt, jogador dinamarquês, que não vai à Copa, né, porque a Dinamarca não vai, e o Petrushevski, o tal jogador polonês, de quem se fala muito, 18 anos, e portanto o Porto talvez este ano aposte em jogadores mais com essas características de jovens ainda por provar, mas que podem dar mais retorno financeiro. Sim, você falou até do presidente Rui Silva, interessante que essa semana o Grêmio ainda não anunciou, mas o Grêmio encaminhou o acerto com o Carlos Silva, que é muito elogiado pelo presidente do Benfica, e ele trabalhava lá para o cargo de Head Scout. Ele não confirmou ainda o acordo, mas ele chega para fazer um trabalho interessante no Grêmio, que está fazendo muito isso de aproveitamento de jogadores de mercado. Isso que você falava do próprio o Porto faz bem, o Benfica, o Sporting fazem bem, trazem jogadores para time B, eles às vezes são emprestados para outras equipes, voltam, retornam e são jogadores que têm um valor de mercado muito alto depois. Então é uma maneira de recuperar as finanças, claro, injetar no time também jogadores de qualidade, mas para criar mais jogadores, não só aqueles da base brasileiros, até pode ser daqui a pouco. O que eu fiquei curioso é se o Carlos Silva não vai trazer, daqui a pouco já tem o Amuso, que é um jogador belga e ganês também, né? Mas de origem de Gana. Então, daqui a pouco, será que vai trazer jogadores? Tem o dinamarquês também, o Bright White. Será que vai começar a fazer um mercado internacional de garotos? Porque
certamente o Carlos Silva conhece muito esse mercado, que não é um mercado de costume e do hábito dos brasileiros. Está começando isso agora. Né? A gente tem um mercado muito mais sul-americano quando se tratam de estrangeiros. E por muito tempo, geralmente uruguaios, argentinos, paraguaios, colombianos, depois vieram chilenos, depois vieram mais os equatorianos, alguns venezuelanos, e aí coisa panamenhos, um vira e mexe. Então pode ser um mercado alternativo, é uma coisa interessante que pode acontecer. Não sei se você conhecia, porque é um profissional mais de retaguarda, não é um profissional linha de frente. Ele é um profissional mais de retaguarda, de head scout, João. Se eu morasse em Portugal ainda e acompanhasse, como acompanhava nos jornais esportivos, os principais clubes de Lisboa, Benfica e Sporting, principalmente, com certeza conheceria, né? Mas eu, entretanto, passou alguns anos que estou cá e deixei nem mesmo o José Boto, que é do Flamengo, só ouvi falar assim por alto. Já não são dirigentes do meu tempo, são dirigentes novos, né? E muito preparados também, né? O futebol português preparou bem não apenas jogadores, por isso tem uma seleção boa, como treinadores, por isso tem muitos treinadores aí em vários campeonatos, mas também dirigentes bem preparados e que descobrem realmente porque você sabe, a necessidade faz o engenho, costuma-se dizer, né? A necessidade dos clubes portugueses, às vezes, de contratar, como não tem muito dinheiro, tem que pegar em mercados ainda menores, né? E foi assim que foram descobertos muitos jogadores de qualidade, às vezes o Sporting foi pegar jogadores na Argélia, o Porto foi pegar o Hulk no Japão, né? Aí a gente tem, então, o que eu falava, João, de jogador de mercado para fechar. O Rodrigo Salazar chegasse a falar do Sporting Braga, ele está contratado pelo Sporting ou não? Esse já está contratado, esse já está oficial já há mais de uma semana. Jogador que A brilhou gente já muito. falou no episódio na rodada anterior, mas como a gente está falando de mercado, para fechar, tem mais esse para o meio ainda, né? É um meio mais atacante, mais ofensivo. Há também a especulação que o Pote pode sair, que é uma espécie de sensação de fim de ciclo para o Pote, e que o Pote poderia eventualmente ir para uma Arábia Saudita, etc. E o Rodrigo Salazar seria um bom substituto, mas também não é garantido que o Pote saia, então pode ser mais uma opção ali para o meio campo, para aquela área do meio. Também se fala que o Trincão, é especulado que o Trincão pode sair. Hoje mesmo se fala que o Luís Soares, o atacante do Sporting, já tem um acordo com um candidato à presidência do Fenerbahçe, ou seja, vai ser um verão lá no hemisfério norte, né? Aqui inverno, muito longo, cheio de especulações, idas e vindas, muitas delas nem sequer se concretizam. Muitas cifras, muitos bilhões vão É, ser gastos somando aí todos os mercados. Aliás, a Turquia tem feito contratações de alto nível, embora eu estava lendo recentemente, João, uma crise financeira dos clubes, eles estão fazendo assim dívidas. É aquilo assim, gasto, como é que é? Tinha aquela coisa na política, né? Rouba, mas faz. E no caso ali, é. gasta demais, mas acaba fazendo, né? Contrata, endivida o time, o clube, né? Endivida, o clube fica endividado, mas o time é competitivo. Vamos ver agora em ligas europeias, mas os clubes turcos estão concorrendo forte com os mercados parecidos, que é Portugal e a própria Holanda hoje, né? Se a gente olhar para o Ajax hoje não é o grande Ajax. Hoje, se o Benfica e o Sporting encararem o Ajax, eu sou muito mais do que anos anteriores. O Benfica, o Sporting, o Porto são times melhores do que o grande Ajax hoje. Clube, tradição. Aí a gente vai discutir, né? Se a gente for olhar para a história, mas time por time hoje. E aí tem o Fenerbahçe e o Galatasaray, o campeão turco, que são equipes muito fortes pelos jogadores que estão investindo. Tem muito bilhão ali que eu não sei aonde foi parar, mas em Portugal, em outros países de língua portuguesa, não se fala bilhão, se fala 1.000 milhões. Mas aí eu te faço uma pergunta, João. Aí o cara que ele ganha bilhões ou 1.000 milhões, ele é 1.000 milionário? Como é que a gente diz daí? Ele não é É, bilionário? só tem milionário, não tem bilionário, não existe essa palavra, né? É só milionário, multimilionário, costuma dizer, ele é Ah, sim, multimilionário. multimilionário, né? E o bilhão, o Brasil adotou dos Estados Unidos, né? Enfim, do mundo inglês, do mundo anglófono.
mas eu presumo que seja dos Estados Unidos, que é um país que gosta bastante de falar em bilhões, onde há tantas fortunas e onde o dinheiro é tão central, né? E enquanto que os países continentais da Europa, ou seja, Portugal, Espanha, França e tal, ou seja, todos os países menos a Inglaterra usa esse sistema do 1.000 milhões, né? Que confunde muito aqui no Brasil, porque realmente é mais uma complicação, né? Bilhão acaba por parecer mais simples, né? Eu mesmo também às vezes já me acostumei com o bilhão, porque já reduz, né? Mas não, em Portugal, no entanto, existe o bilhão, mas bilhão é 1 milhão de milhões, ou seja, não quero estar aqui a complicar com muitos zeros, mas existe essa palavra bilhão, né? Que é milhões de milhões, enfim. É o que a gente quer, pelo menos aqui no nosso Zuquituga, é que a gente tenha milhões de visualizações, é possível, e alguns mil, 1.000, 2.000, 3.000 e crescendo a nossa audiência em termos de inscrição. É importante. Bilhão aí já é querer demais. A gente sabe, tá? Coloca um pouco a nossa chuteira da humildade, sabendo que cada mercado tem o seu tamanho, o nosso, aos pouquinhos a gente vai crescendo a nossa audiência, debates importantes, ricos, muito futebol. Cada vez mais a gente vai crescendo aqui no canal. Você que é de Portugal ou do Brasil, tem marcas de importação, algum mercado que conecte Portugal e o Brasil, quem sabe, pode fazer contato conosco e patrocinar aqui o nosso canal, né, João? A gente fica muito contente com a audiência que tem tido, até mesmo de cabo-verdianos que estão de parabéns numa Copa do Mundo. Muitas vezes eles entram em contato com a gente aqui também, no chat, ou por e-mail, ou nas nossas redes sociais. Foi muito legal, João, a gente estar junto. Agora já é uma arrancada pré-Copa quase lá já, né, João? Quase lá. Agora já não se consegue falar de mais nada, por mais que o mercado esteja aí explodindo com muitos negócios de bilhões e 1.000 milhões, mas agora, assim, a cabeça de quem gosta de futebol vai virar para a Copa, onde Portugal e Brasil têm esperanças, né? O Brasil de ser hexa e o, Sport, e Portugal de ganhar a primeira, né? Vamos ver, né? Duvido muito, mas quem sabe? Tem um time razoável, pelo menos. Se tem alguma chance para ganhar uma Copa é agora, pelo que tem feito até no futebol europeu. Basta repetir o que fez contra os europeus e bater outros continentes. Tem chance. Corre por fora. É uma das seleções que corre por fora. Mas na hora da Copa, aí a camisa pesa, a tradição, e a gente vai ver isso só quando a bola rolar. A gente vai ter a ideia daquilo que eu falava, João. O momento da Copa, quem vai estar fisicamente, mentalmente, é uma competição de tiro curto, como se diz. Vamos ver. Ficamos na torcida pelos dois, combinado, né? A gente está acertado assim, né? Torcemos juntos pelos dois. Pelos três, Cabo Verde também, por Cabo Verde também. Né? Também. Ficamos aí. Eu, de certa forma, também sempre uma equipe sul-americana, embora muitos brasileiros não gostem de torcer para a Argentina ou querer que a Argentina vá longe. Claro, eu não gosto de pegar a Argentina contra o Brasil. Se puder estar longe, melhor. Aí a rivalidade pesa. Mas quando o Brasil cai e a Argentina chega lá na frente, eu sou mais. Aí eu não sou europeu, João. Aí eu sou América do Sul e torço para a Argentina contra equipes europeias. Não é torcer, não é que eu torço, pega uma bandeira da Argentina. Mas eu prefiro que a Argentina acabe ganhando, até pelo espetacular jogador que é o Messi, e a gente admira demais. Tomara que a gente tenha um confronto assim. Já imaginou um Cristiano Ronaldo contra o Messi se encontrarem em algum jogo eliminatório? Seria espetacular. Ou o Neymar com alguns deles jogando já lá mais à frente. Seria legal. João, um abraço e até a próxima rodada do nosso Zuc Tudas. Se inscrevam, ativem o sininho e estejam aqui com a gente. Valeu! Valeu, um abraço a todos.